Pessoal, boa noite. Bem-vindos ao vivo na nossa página da Associação do Bairro Buritis. Hoje, com uma entrevista super bacana, super especial, com o Dr. Bernardo Ramos, que nos honra com a presença aqui. Bernardo, seja bem-vindo mais uma vez na nossa sede da Associação do Bairro Buritis. E estamos muito felizes com sua presença aqui agora, de fato, não só no momento que o Estado está, a cidade está, né? Mas você hoje aí na gestão pública, na gestão de saúde, e eu acho que não tinha ninguém melhor e mais bem preparado para estar falando sobre esses problemas que você. Então, bem-vindo mais uma vez e boa noite. Muito obrigado pela presença mesmo. Boa noite, Braulio. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui em loco de todos. Obrigado pela presença virtual dos que estão em casa, dos que estão nos assistindo agora nesse momento. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço. Acho que aqui durante todo 2018, parte de 2017, a gente sempre teve essa possibilidade de estar discutindo um pouco de política, um pouco de saúde, um pouco de propostas para ajudarem a melhorar Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil de uma forma geral. E nada mais adequado que agora, na situação que eu estou dentro da Secretaria de Saúde, como secretário de Estado adjunto de Saúde, está podendo trazer algumas notícias, explicar algumas coisas, contextualizar o nosso momento atual de saúde, apesar de estar no Estado e envolver não somente o Estado, envolver o Ministério, a União como um todo e também as prefeituras de uma forma geral. Mas estou aqui à disposição para a gente tentar esclarecer, responder o máximo de perguntas possível, que vai tentar trazer um pouquinho mais de claridade, de transparência nas informações relativas à dengue, principalmente. Bernardo, então vamos começar de fato pela dengue, que é o assunto do momento. A gente vê aí nos veículos de comunicação, né, informando sobre a epidemia, os cuidados que todo mundo deve ter com relação a isso. Mas na questão pública da gestão da saúde, quais são hoje os reais números? O que realmente está acontecendo perante essa epidemia? Bom, vamos lá então. Então vamos, aos pouquinhos a gente vai tentando falar de tudo para que a gente contemple talvez todas as perguntas que as pessoas têm. A gente tem repetido bem enfaticamente, a dengue ela tem um ciclo histórico que ela funciona de 3 em 3 anos. Então de 3 em 3 anos a gente tem na verdade um período crítico, um ano que a gente chama um ano epidêmico. Então se a gente voltar historicamente na dengue, a gente teve 2010 como um ano epidêmico, a gente teve em torno de 220 mil casos no ano suspeitos, né? A gente acaba falando suspeitos, e acabam se confirmando até por vínculo epidemiológico, nem sempre são os resultados de testes laboratoriais que nos falam esse numeral. 2011 e 12 anos menores, menos importantes, mas vários casos também, mas muito menos relevantes. Chegamos em 2013, tivemos novamente um ano epidêmico, aí já em torno de 300 mil, 330 mil casos, ou seja, um ano que piorou em termos estatísticos. 2014 a gente teve um ano mais suave novamente, conforme essa análise histórica já demonstra que acontece. 2015 tivemos um pouco de atipia, que foi um ano que teve um pouco mais de casos que esses anos mais brandos, tivemos em torno de 100 mil casos, e veio 2016 com tudo, que talvez já era até uma previsão diante de 2015. Nós tivemos 600 mil casos aproximados em 2016, então realmente são 3 vezes o nosso numeral atual, até um pouco mais que 3 vezes conforme os números que eu vou passar para vocês. E tivemos 2017 e 2018 de forma extremamente branda, nós tivemos em torno de 28 mil, 25 mil casos nos anos seguintes. E agora nós estamos com um numeral aproximado de 160 mil casos no dia 29 de abril. Então tem uma semana atrás, 165 mil casos. E obviamente tem um delay, né? Quando a gente fala do dia 29, ainda tem os casos que ainda estão sendo registrados, estão sendo colocados no sistema. Então a gente está trabalhando realmente com um número muito próximo da epidemia de 2010. Então, se a gente falar que é uma epidemia branda, não estaria errado, porque nos anos epidêmicos é dos nossos anos mais suaves. Mas, obviamente, se a gente pegar comparado a 2017 a 2018, é um número assustador. A gente sobe não sei quantos por cento. É só fazer a conta matemática, nós saímos de mais ou menos 20, 30 mil casos para aproximadamente quase 200 mil casos. Então, assim, é realmente um aumento muito significativo quando a gente compara com os 2 anos que não são anos epidêmicos. Mas dentro da série histórica de epidemia, 10, 13, 16 e 19, a gente vê que é um ano muito mais perto de 2010, que foi o ano mais suave desse histórico de dengue aí. E a gente tem um detalhe mais significativo nesse ano, que desde 2018, para quem não sabe, nós temos 4 tipos de vírus da dengue, né? E nos últimos 2 anos, 18 e 19, esse ano atual, o vírus que tem predominado nos lugares que estão tendo epidemia é o vírus tipo 2. E esse vírus tem uma peculiaridade porque ele é mais letal, então ele leva mais a óbitos. O nosso número de óbitos, proporcionalmente ao número de casos, ele aumentou. Isso é ruim.
E dengue passa basicamente por hidratação. A gente precisa ter um diagnóstico adequado e hidratação. Se a gente tiver realmente esses dois lados, a gente consegue ter um certo controle dentro de uma possibilidade, né? Mas o principal é que o contexto, como nós vamos estar discutindo aqui, o contexto dengue, ele é muito mais amplo do que Estado, do que o governo de Minas Gerais, ou Prefeitura de Belo Horizonte, ou qualquer outra prefeitura, ou até mesmo do Ministério. Um trabalho muito mais amplo, como nós vamos estar falando um pouquinho aqui a respeito, que eu acho que vale a pena estar todo mundo escutando, porque todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade nisso. Bernardo, essa questão da responsabilidade, né, de ser de todos, a gente vê pessoas que às vezes querem imputar 100% do problema ao Estado, né? E o Estado, na verdade, são pessoas também que estão ali fazendo essa gestão e tudo. E aí são questionados, por exemplo, por que não usar o fumacê, por que não usar isso ou usar aquilo, né? O que é efetivo na prevenção da dengue e até que ponto realmente essas medidas como o fumacê ou coisas dessa natureza realmente influenciam no controle da epidemia? Então vamos lá. O primeiro ponto que é mais importante, acho que em termos de saúde, isso não funciona só para dengue, funciona para qualquer problema, é que prevenir sempre é melhor do que remediar, né? Então a gente tem que trabalhar o pior problema, que é o vetor, o que a gente estimula a reprodução dele e como a gente poderia prevenir isso. Por isso que eu falei que é um problema que envolve muito mais que os órgãos públicos. Ele envolve todos nós cidadãos. Na verdade, a gente precisa entender a nossa responsabilidade, minha não enquanto gestor, mas minha enquanto cidadão, de que eu tenho que olhar dentro do meu quintal, ver se não tem um pneu que está represando água, se a minha piscina está sendo cuidada de forma adequada, se não tem algum outro lugar que está represando água de forma inadequada, se o lixo está sendo coletado da forma como deveria, se a gente não está jogando lixo no bueiro que está empoçando em algum lugar e está permitindo um reservatório até que a gente não tem acesso a ele, nem os órgãos públicos têm acesso a ele para combater a procriação do vetor, que esse é o nosso grande desafio. Se você me falar de quem que a gente está apanhando, a gente não apanha do vírus da dengue. Na verdade, a gente apanha do mosquito. O Aedes é o nosso maior adversário. Então, a proliferação do mosquito é o grande desafio dos órgãos públicos de tentar combater. A vacina é o nosso futuro? Não tenho dúvida. Acho que a gente tem que caminhar nessa direção e tem algumas já sendo testadas, outras já até sendo vendidas, mas com ainda alguns tipos de questionamento. O ponto o destino final, sem dúvida nenhuma, é uma vacinação em massa quando a gente tiver uma vacina realmente efetiva. Mas até lá, acho que passa um pouquinho por cada casa aqui de Belo Horizonte, por cada casa de Minas Gerais. É todo mundo entender que precisa estar junto combatendo. A prevenção quando eu falo, lá na frente. Nós estamos agora terminando um ciclo e vamos começar a preocupar com dengue lá no final do ano. Geralmente é assim, a gente esquece a dengue durante os períodos mais frios e na hora que vem a chuva todo mundo fica desesperado. Eu acho que tem que estar o primeiro cuidado. O primeiro cuidado da dengue é a gente entender que a gente tem que, antes do período da chuva, estar observando onde pode ser um reservatório, um ninho, onde vai proliferar o Aedes e estar combatendo isso. Se a gente conseguir, a gente talvez já vai diminuir o número de mosquitos circulantes, o que sem dúvida nenhuma vai ter um impacto direto no resultado da doença. E depois aí vamos passar essa fase, né, a fase da prevenção, a fase que a gente podia ter cuidado disso, evitado que o mosquito tivesse proliferado, chegou realmente já na epidemia, que é o momento atual que nós estamos, aí tem diversas coisas que podem ser feitas. A prefeitura é responsável sempre pelo atendimento, pelas UPAs que são deles, a gente está tentando ajudá-los, colocando em dia o máximo que a gente tem de dívida, porque a gente tem dívida com as prefeituras sim, a gente precisa realmente tentar trazer o mais rápido possível um acerto de contas, o mínimo saudável, para que dê realmente condições das prefeituras atuarem nas áreas finalísticas. Então a gente tem mantido muito contato com a maioria dos secretários de saúde, com o próprio Jackson de Belo Horizonte, na tentativa de dar o tratamento mais humanizado para as pessoas que estão sendo atendidas lá na ponta, lá nas UPAs, nos postos de saúde, até mesmo dentro dos hospitais. Isso é extremamente importante, extremamente relevante. Então a gente ter esse contato entre as prefeituras, Estado e a União é muito importante. Quando a gente fala de outras medidas que são efetivas, quando uma prefeitura, quando uma cidade entra em contato com o Estado e fala assim, nós estamos com um número acima da média, a gente tem alguns critérios para a gente definir se aquela média está realmente acima ou se é realmente um indício simplesmente de que pode estar se tratando de uma epidemia. Quando atingem números expressivos, a gente tem a força-tarefa do Estado, então, que é específica do Estado. Então vai um grupo nosso, da equipe de vigilância sanitária, da nossa subsecretaria que trata especificamente desse tema, e ela vai para a cidade com alguns critérios. Ela vai primeiro com um grupo que vai fazer o estudo epidemiológico, trazer dados, informações, que é essencial. Informação é tudo que a gente precisa para fazer o resultado, né? Entregar para o cidadão algum tipo de melhoria. Então vai lá, observa qual é o número de mosquitos naquela área, se o mosquito está acima do esperado, se realmente a gente tem qual tipo de vírus que é predominante, se é o tipo 1, se é o tipo 2, ou 3 e 4, mas no caso desse ano específico o tipo 2 está sempre predominante.
Além disso, a gente vai com uma segunda equipe que está nessa força-tarefa, que vai tratar do combate ao mosquito, ao Aedes, e aí sim, a gente tem diversas operações para combater o Aedes. Desde as medidas específicas, que são colocar algum tipo de medicamento em água represada para matar as larvas, a gente tem um combate direto ao mosquito, então, ou seja, o fumacê é uma dessas medidas. Então, quando a gente detecta que tem realmente algum grau de epidemia, a gente ataca especificamente isso, mas a gente, com o fumacê, não consegue cobrir 100% dos mosquitos, porque se o mosquito estiver debaixo da mesa aqui, o fumacê que passa na rua, ele não vai atacar esse mosquito. Então, o fumacê, ele tem suas limitações, ele tem, inclusive, uma forma técnica de se aplicar, que às vezes é difícil até pela logística dos grandes centros. Você tem que passar com o veículo a uma determinada velocidade, o seu difusor de partículas de inseticida, ele tem que ter um número específico para conseguir atingir o necessário dentro do ar, para conseguir realmente combater o mosquito. Então, ou seja, aquele veneno cai em cima do mosquito e ataca o mosquito, a gente consegue ter o resultado. Então, ele tem suas limitações, mas tem diversos tipos de tratamento. Em Uberlândia, a gente está com um tratamento experimental, na verdade não é um tratamento, desculpa para corrigir, é na verdade uma medida que combate o Aedes experimental, que elas são microdispersores que chegam dentro das casas, a gente consegue colocar lá dentro de cada casa, combater individualmente, mas tem várias limitações, as pessoas precisam sair de dentro de casa. A gente tem outras medidas como vão ser algumas testadas até com incentivo de alguma iniciativa privada, que são literalmente soltar mais mosquitos. A gente libera mais mosquitos no ambiente, só que são mosquitos que têm uma bactéria específica. E essa bactéria, a gente solta os machos da espécie e, teoricamente, na hora que eles se reproduzem com a fêmea, eles tornam, na verdade, além de eles matarem as larvas, eles tornam as fêmeas estéreis, ou seja, eles impedem que a fêmea que transmite a doença se reproduza. Então, ou seja, é um tratamento experimental, é um combate experimental, para não falar tratamento, porque não é tratamento da dengue, é, na verdade, uma batalha contra o Aedes. Então, tem diversas coisas que podem ser feitas, mas como eu falo muito comumente na medicina, quando você tem diversos tipos de cirurgia, é porque nenhuma cirurgia resolve bem. Porque se você tivesse uma que resolvesse extremamente bem, você não precisava da segunda, nem da terceira, nem da quarta. Então, quando você tem várias modalidades de tratamento ou de combate para determinado problema, é sinal de que nenhum deles é realmente efetivo. Então, a gente precisa talvez unir tudo, desde a educação, desde a parte cidadã do processo, até a parte política que entra aí, Estado, União e municípios, e todos esses métodos que a gente tem disponível para tentar controlar, porque a gente sabe, quem já teve dengue, eu tive 2 vezes, sabe o quanto é ruim, sabe o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, sabe o quanto coloca a nossa vida em risco, e sabe o quanto é ruim ter um ente querido acometido, às vezes até levado a óbito. Então a gente tem que ter esse cuidado muito próximo. Bernardo, essa situação que a gente está atravessando, principalmente em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, por ser um grande centro, tem uma relevância natural dentro das situações em Minas Gerais. Mas esse problema hoje, além da região metropolitana, ele também está sendo um problema de outros municípios do estado de Minas? Sim, ele é totalmente ligado à água, chuva. Então, onde chove vira problema, de alguma forma não tem como fugir disso. Então, nós estamos com surtos, teoricamente tratando de forma mais epidêmica. Uberlândia está numa situação meio caótica, Betim, Belo Horizonte. Nós temos atualmente em torno de aproximadamente 100 municípios que a gente está considerando em estado crítico para dengue. Então, a gente, inclusive, enquanto governo estadual, a gente decretou calamidade em saúde para esses municípios que estavam em níveis acima do que a gente considera aceitável. Para esses municípios, o que foi permitido? O que esse decreto fala? É simplesmente decretar por decretar? Não. Ele permite que esses municípios recrutem e tornem o custeio da mão de obra lá da UPA, do posto de saúde, mais fácil de ser contratado. A gente tenha um pouco mais de agilidade, menos burocracia, que é o maior problema que a gente encontra no estado de uma forma geral. Então, esse decreto só permite isso. Ele simplesmente facilita o trâmite para que a gente preste da melhor forma possível assistência para quem está precisando naquele momento tão doído, e literalmente doído, porque dengue dói. As articulações ficam doloridas, o corpo fica dolorido, quem já teve sabe o que eu estou falando. O segundo ponto que a gente também foi uma resolução pontual que nos permitiu o repasse financeiro. Então a gente está desburocratizando e ao mesmo tempo a gente conseguiu repassar dinheiro para que tenha atendimento mais qualificado nessas UPAs, nesses postos de saúde, desses municípios específicos que estão com índice acima do habitual, que estão índices epidêmicos. Então essa resolução ela trabalha com montantes financeiros relativos ao número da população, ao número populacional, e aí variam de 20 mil, de acordo com a situação, até 400 mil reais, estão sendo distribuídos em torno de 15 a 18 milhões de reais nesses dias agora, desde o início de maio, para a gente tentar realmente trazer um pouco mais de humanização,
de cuidado, de zelo, pelas filas absurdas que a gente está vendo na UPA, e que, vamos lá, eu vou fazer uma meia-culpa do Estado e até defender, de certa forma, até os prefeitos, etc. Porque quando você tem uma epidemia, não adianta, gente, a estrutura é limitada. A gente não tem no posto de saúde 17 salas para a gente colocar. A gente coloca até no corredor para tentar ajudar, a gente improvisa sala dentro de um hospital, mas a gente tem limitação tanto de mão de obra quanto limitação de espaço. Epidemia, o nome já deixa muito claro para a gente sobre algumas coisas. Às vezes não tem como a gente crescer o espaço de atendimento e realmente fica completamente conturbado. E eu estou falando isso com tranquilidade nesse sentido, porque eu sei o quanto é doído, sei o quanto está faltando, às vezes até carinho, atenção por parte do Estado, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ciência do seguinte: até a rede privada sofre com as epidemias. Se a gente for na grande maioria dos hospitais privados, estão todos abarrotados, com fila média de 6, 7 horas, vivendo uma realidade próxima do que já é o habitual no SUS, e que a gente não pode trazer como aceitável. Tem que ser realmente combatido essa longa fila de espera, seja quando tivermos epidemia ou não, mas é completamente... eu consigo entender em casos epidêmicos essa espera, enquanto eu não consigo entender em outras situações. E acho que a gente tem que tentar, aí sim, de novo, voltar para um pouco da conscientização da população, do ponto de vista de entender como devia funcionar o fluxo de atendimento na saúde. A gente tem a unidade básica de saúde que está totalmente apta, na maioria das vezes, claro que eu não estou citando todas, podem ter algumas que não estão preparadas, mas a grande maioria deveria estar preparada para receber aquele atendimento inicial. Então ela atende o paciente de dengue geral, ele pode ser atendido lá, pode receber um medicamento analgésico, atenção inicial, talvez de forma muito menos tumultuada do que uma UPA. E aí, se a gente deixa a UPA reservada para os atendimentos mais graves, e depois a gente deixa os hospitais para os mais graves ainda, essa seria uma sequência lógica. Claro que agora, nesse momento, não tem mais uma sequência, já está tudo cheio. Se a gente for na UPA está cheio, se a gente for na UBS está cheio, se a gente for nos hospitais está cheio. Mas se a gente começar a tentar introduzir isso de uma forma mais corriqueira, uma logística de fluxograma, onde que deve ir, a gente já está trabalhando com o Ministério já está trazendo uma portaria que vai permitir que as UBS funcionem até as 22 horas. Isso vai ser de extrema importância para a gente, porque os pais, mães, filhos que estão na escola, os pais e mães que estão trabalhando, vão poder sair nos horários normais, depois do trabalho, então depois da escola das crianças, e vão poder levar na UBS e não vão precisar de ir para uma UPA. E a UPA a gente sabe que ela, além de não ser apropriada para determinados tipos de atendimento, ela ainda traz uma série de outros prejuízos. Então, assim, a gente tem que entender um fluxograma de saúde para a gente começar realmente a seguir um protocolo de atendimento para que leve melhor qualidade para o paciente, resultado para todo mundo, para que a gente evite esses problemas que a gente está passando aí, que a gente já viu diversas vezes na mídia, com postos de saúde abarrotados, gente saindo pelo ladrão, e mesma coisa assim na UPA e mesmo assim nos hospitais. E ainda estamos entrando agora num outro problema que vai ser a influenza, e que agora nessa transição fica extremamente caótico, porque além de dificuldade de interpretar o diagnóstico, saber se trata de um ou não, o paciente tem muita dúvida se está gripado ou se está com dengue, nesse período de transição de uma epidemia para outra epidemia. A gente vai falar um pouco mais tarde sobre isso. Acho que é extremamente importante a gente falar na palavra vacinação para gripe. Bernardo, recentemente uma declaração do nosso prefeito Alexandre Calil, né, fez uma crítica basicamente à situação de moradores de outros municípios que procuravam unidade de saúde em Belo Horizonte, né, e que acabam às vezes distorcendo as estatísticas, né, sobre o próprio foco da dengue, né? Digamos assim, você pode ter pessoas que estão sendo atendidas em unidades de Belo Horizonte, oriundas de municípios vizinhos ou até municípios mais distantes, né? Como vocês encaram esse tipo de situação? Na verdade, isso já foi até muito conversado até com o próprio Jackson, isso é um fato, mas isso é um fato muito, muito corriqueiro até no dia a dia. A gente tem essa distorção de epidemiologia do ponto de vista geral, em todas as doenças, não só na epidemia, porque é uma tendência da centralização do atendimento, né? Então, assim, as pessoas que estão perto de Belo Horizonte vêm para Belo Horizonte. As pessoas que estão perto de algum outro centro um pouco maior deixam a sua cidade de origem, que é menor, e vai para um atendimento onde elas acham que vão ser melhor atendidas. E às vezes até vão ser pior, porque como vai estar tumultuado, vai estar cheio, acaba se tornando mais maçante, mais desgastante, para pessoas que já estão no estado, às vezes, difícil de saúde, com dor, passando mal, indispostas, náusea, vômitos. Então, ou seja, realmente, às vezes, essa troca não é tão boa e distorce, sim, os dados epidemiológicos. Mas é uma realidade que a gente tem que tentar combater. Esse é um dos pensamentos nossos enquanto Secretaria de Estado. A gente está trabalhando novamente todo um programa de regionalização, tentando distribuir as regiões, macro-regiões do estado de Minas Gerais, para que realmente os pacientes tendam a ser tratados dentro da sua própria área. E evitem vir para áreas tipo Belo Horizonte, que já é uma área completamente saturada.
Eu sei que acaba sendo a única e às vezes a última opção de diversas pessoas, mas a gente tem que, enquanto político, gestor público, a gente tem que tentar realmente fazer o que é mais correto. E aqui, não tenho dúvida, é a regionalização e reestruturação da rede de saúde como um todo em Minas Gerais. Mas ela não é fácil de fazer, gente. Ela realmente é burocrática, ela tem envolvimento político, ela tem uma série de outras coisas que dificultam isso acontecer. Nós estamos com 13 hospitais regionais, 2 prontos, 11 para saírem do papel. Na verdade, para saírem não, para terminarem, porque já estão desde 2006 sendo construídos. E isso vai ser talvez o início desse plano de reestruturação. A gente vai ter um hospital por regional, um hospital que vai nos atender de forma muito saudável, e a gente vai conseguir, através das UBS, fazer esses filtros e conseguir fazer o que a gente pensa, que a atenção básica ser tratada como prioridade, resolve 90% a 95% dos nossos problemas de saúde. Depois disso a gente pode levar para os hospitais, que resolve o restante com mais tranquilidade, com mais parcimônia, com mais humanização. Pessoal, vou abrir espaço agora para as pessoas que quiserem fazer perguntas, né? Eu acho que já temos um aqui, proponente, o Romo. Doutor, dentro disso que você estava falando, dessa sobrecarga que Belo Horizonte sempre teve, das pessoas que vêm no interior para ser atendido, eu pego muita estrada, então assim, a gente vê carros a partir da madrugada até o entardecer, à noite, pessoal que anda às vezes 400, 500, 600 quilômetros e vem fazer um tratamento em Belo Horizonte e volta. Tá? A gente sabe que por trás disso tem muitos políticos que preferem bancar essa estrutura para ganhar voto, ganhar alguma coisa lá na frente. O que o governo está pensando em fazer hoje para tentar montar esses núcleos? A gente vê aí vários anos, aí, todo governo que entra fala, vamos tentar fazer uma coisa diferente para tentar não sobrecarregar a capital, colocar polos específicos de tratamento de saúde. Então, assim, eu acho que se houvesse alguma coisa, um viés, se quisesse fazer alguma coisa mesmo, só o dinheiro que é gasto com esse ator, desse deslocamento, pessoal, o risco, as estradas cheias, o que o governo está pensando? Tem algum projeto, alguma coisa que, assim, é um curto prazo que dá para ser feito? Então, vamos lá. É mais ou menos já o início do que eu estava falando. No curto prazo não existe nada, gente. Não tem nada que a gente pode falar que é milagroso. Cada vez mais eu tenho essa certeza. Acho que eu já acreditava nisso, você também, Braulio, já sabia um pouco disso, acho que todo mundo sabe um pouco disso. Não existe nada que é milagroso do ponto de vista de falar assim, amanhã nós vamos ter uma resposta, daqui a pouco nós vamos ter uma resposta. Nós estamos tentando encurtar o máximo possível. E passa muito por isso, por uma reestruturação muito global de rede de atenção de saúde. A gente tem uma lógica muito ruim. Se eu falar para vocês os números, a gente não paga atenção primária, que é o mais importante na saúde, desde junho de 2014. Não cai R$1 do Estado desde junho de 2014 na atenção primária. Isso é a mesma coisa de eu falar assim, estou entregando a minha população para um destino muito ruim lá na frente. Nós já estamos tendo resultado disso. Então, o que isso significa para as pessoas entenderem com mais facilidade? Isso significa que o paciente diabético, que podia estar bem controlado lá no posto de saúde e evitando as complicações, ele está indo para o meu hospital amputar o pé. Ele está indo para o hospital fazer uma revascularização. É o paciente que é hipertenso, que podia estar tomando um antihipertensivo, tranquilo, em casa, com agente de saúde, enfermagem, médico, todo mundo cuidando direitinho no PSF, e esse paciente está tendo um AVC ou está tendo um infarto e está indo de novo para o hospital também. Então, ou seja, nós estamos com um índice de aproximadamente 50% a 60% de internação que era prevenível. Eu conseguia prevenir se eu tivesse feito uma atenção primária bem feita. Isso é muito significativo. Esses índices, quando a gente começa a ver a rede de urgência e emergência explodindo, é sinal de que tem alguma coisa lá na atenção primária que está errada. E os dados já estão na nossa cara, a gente não dá R$1 para esse tipo de atenção. Isso para mim é muito complicado e muito cruel, porque é o matar devagar. Teoricamente a gente fala assim, estamos teoricamente aceitando que lá na frente essas pessoas estão condenadas. É difícil mudar essa realidade. Se você me perguntar assim, e aí, o que vocês fizeram já nesse governo? A gente não tem dinheiro, nós estamos sem dinheiro. Como você está sem dinheiro, teoricamente você tem uma dificuldade de fazer o que você quer fazer. A gente tem que fazer escolha de sofrer todos os dias. Todos os dias a gente define onde vai colocar R$1. Se é na rede de urgência e emergência, se é num João 23 que me entrega o paciente ali que está morrendo e que eu preciso de salvar aquele paciente, ou se eu vou mandar para onde eu deveria mandar, que era para atenção primária, para colocar esse R$1. Então a nossa crise fiscal, nós temos na saúde hoje em torno de 7 a 8 bilhões de dívida, só que a gente recebeu, isso inviabiliza. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer, eu estou tendo que fazer o que dá para fazer. Isso é muito ruim enquanto gestor, você se sente numa incapacidade muito grande. Mas é a nossa luta do dia a dia. A gente também não tem que ficar olhando para o passado e lamentando o passado, a gente tem que ver onde foi errado e corrigir para frente. E nós estamos tentando fazer isso. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, funciona. Nós estamos apagando um incêndio nesse momento, recebendo um Estado,
Esse estado que a gente está recebendo, a gente está pegando ele, tentando ver o que a gente consegue fazer pontualmente, de forma mais emergencial, evitar danos maiores colaterais imediatos. E depois disso, quando as coisas deram uma acalmada, para passar no nosso episódio, nós vamos agora bem, vai vir influenza, então assim, nós vamos ter uma série de pontos caóticos. Os hospitais todos em dificuldade, vários hospitais ao longo do estado de Minas inteiro passando diversos tipos de dificuldade, inclusive por responsabilidade do estado, que não paga, e eles dependem do estado, do dinheiro do estado para conseguir bancar os seus hospitais. Então assim, é rever toda a estrutura, é ver quais hospitais realmente fazem, quais hospitais não fazem, quem que a gente deve repassar dinheiro, quem que a gente não deve repassar dinheiro, critérios bem específicos e metas bem definidas de para onde vai o nosso dinheiro que é realmente bem utilizado. A gente precisa de, enquanto Estado, entender isso e fazer isso funcionar de maneira adequada. Quando a gente fala de regionalização, é isso que você está falando. Então, vou criar, em vez de 200 hospitais em Belo Horizonte, trazer todo mundo para cá, fazendo o que é chamado vulgarmente de carroterapia, que é quando você coloca o paciente no carro e traz para Belo Horizonte, isso é muito ruim, é desumano, porque você falou 4 horas, você está falando de cidade perto. Se você for para Unaí, você vem de carro voando, correndo, 10 horas. Se você vier num carro na velocidade habitual, que é a regulamentar das estradas, você vai fazer em 14 horas, 15 horas uma viagem com um paciente dentro do carro passando mal. Então isso é desumano, literalmente desumano. Então a gente precisa entender todas essas peculiaridades, entender a parte geográfica da coisa, entender cada situação, porque, por exemplo, tem região que nesse momento precisa de um hospital de trauma, que é uma região que não tem hospitais de trauma. Outras regiões precisam de mais pensamento um pouco para cardiologia, outros para oncologia, outros para outras, média complexidade, cirurgias eletivas. Então nós temos verdades e realidades diferentes no estado inteiro. Então isso é muito bem estudado. Na sexta-feira agora nós iremos estar abrindo um chamamento. Esse chamamento é um chamamento público, que é para vir todas as pessoas, quando eu falo pessoas, todos os grupos de pessoas que entendem de gestão pública de hospitais e que têm alguma ideia e que querem participar do fim desses hospitais. Nós temos, na verdade, 13 hospitais, 2 concluídos, Uberlândia e Uberaba, e 11 hospitais a serem concluídos. Desses nós temos hospitais com 0% de construção e temos hospitais com 93% de construção, como é o caso de Valadares. Então, ou seja, Valadares está pronto para ser entregue. Eu estive lá outro dia, o hospital está literalmente acabado. Ele está pronto para a gente entregar ele. Acabado que eu falo, finalizada a obra de construção civil. Ele falta ser detalhes de pintura, de vidro, essas coisas, equipado e entregue para a população. Isso é um desrespeito com a sociedade pensar que isso ficou parado tanto tempo. Nós estamos falando de obras de 2007, 2008, 2009. Ou seja, o tanto de tempo que está em dinheiro investido e o paciente passando necessidade. Então, assim, fora o retrabalho, que é o tempo destruindo o nosso patrimônio, o tempo consumindo o nosso dinheiro que foi deixado lá largado como um elefante branco. Então, esse governo está com um pensamento muito formal, desde o primeiro dia que a gente assumiu, de estar fazendo esse elefante levantar e começar a andar. A gente precisa disso. E aí a gente conseguindo ter um hospital regional, a gente consegue montar uma rede estruturada em volta dele, e aí nós vamos parar de mandar paciente para Belo Horizonte de qualquer canto do interior, porque eles vão ter lá o filtro deles. Os casos que vão precisar mudar de cidade, mudar de região, vão ser casos muito pontuais, vão ser casos que realmente têm uma demanda para vir para Belo Horizonte. Por quê? Porque saúde é escala, gente. A gente tem que entender saúde como escala. Não adianta eu querer ter um médico 24 horas numa cidade de 100 habitantes, porque o custo fica muito alto e inviável e acaba quebrando a prefeitura. Então a gente tem que trabalhar num grupo de cidades. Esse grupo de cidades tem que nos ajudar a manter aquele médico, aquela estrutura que vem do lado do médico, que é a enfermagem, que é a fisioterapia, que é a psicologia, que é um contexto do programa de saúde e família, ou que é um contexto de um atendimento de urgência. Para aí sim ficar viável, a gente tem um número de atendimentos que se pague. Porque não adianta a gente também separar as duas coisas, pensar simplesmente na assistência e esquecer do financeiro. Porque uma hora a conta chega. E ela chegou. Ela chegou e chegou pesada. Ela chegou dando um recado seguinte: o Estado não tem dinheiro nenhum. Nós estamos falando de aproximadamente 30, 40 bilhões de dívida, né, isso globalmente no Estado. Então é dinheiro que não tem. Se a gente falar assim, vamos colocar dinheiro, não dá para a gente colocar dinheiro, não temos dinheiro. Então nós estamos tendo que ser criativos. A gente tinha menos 16 bilhões esse ano, entre aspas, de dívida, que a gente ia contrair, já conseguimos cortar para menos 4, e assim a gente vai cortando. A gente vai cortando até a gente conseguir fazer que fique menos problema e mais soluções. É difícil, mas é o que a gente tem tentado fazer. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Carla? Na verdade, não é uma pergunta, é uma experiência que eu estou tendo em relação à dengue, né? Eu sou da Comissão de Transporte e Trânsito. E aí, como eu sou da Comissão de Transporte e Trânsito, as pessoas começam a chamar para outras coisas dentro do bairro, né? Outras necessidades. Então, eles começaram a me chamar por questão de lixo, de lixão, sabe? E uma coisa que eu observei é que a gente
aqui cercada, né, de periferias, de córregos, né, onde as pessoas moram. E não existe coleta de lixo nesses locais porque o caminhão não tem como entrar, né? Às vezes não tem nem asfalto. Então, assim, eu fiquei pensando, por que até hoje não foi criado uma forma, um veículo, uma carroça que possa fazer isso, entendeu? Possa fazer essa coleta de lixo. Porque eu moro na minha casa, eu gero lixo, eu não tenho onde que eu jogar. Eu vou jogar onde? Eu vou guardar ele dentro da minha casa? Eu vou jogar ele... E é fonte de... Então, assim, aí eu fiquei entendendo por que até hoje não foi criada uma forma de coleta de lixo para as periferias que são grandes aqui na região. Uma parceria, nem que seja com o carroceiro, ou então que seja pelo menos uma vez por mês fazer essa coleta, né? Será que eu sou a mais inteligente que pensei nisso agora? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, a pessoa mora na beira do rio, ela joga lixo no rio, ela senta em casa, ela não tem onde jogar. Ela não tem, ela tem lá o resíduo, ela vai jogar onde? Ela não tem. Então é onde que ela joga, entendeu? Acho que se ela tivesse uma oportunidade de jogar em algum lugar, ela jogaria em outro lugar. Aí falando disso, eu fui chamada para ajudar a Comissão Local de Saúde, né? Então eu estou dando um apoio para eles. Tem um programa chamado Adote Seu Quarteirão contra a Dengue, da comissão local. Então quem não sabe a comissão, são moradores, não tem vínculo nenhum com a prefeitura, nem com o político, fazem trabalhos sociais voluntários, né? E assim, eu comecei a acompanhar eles agora para ajudar nessa divulgação criativa de combate à dengue. Então, o programa Adote um Quarteirão, o que é? Eles começam a fazer eventos no bairro para conscientizar o bairro da importância da coleta, né? Da combate à dengue. Então, a última que eu participei, a gente fez um apitaço, uma caminhada com apitaço, aí veio Pode falar? Aí a Globo veio e filmou e tudo, teve uma repercussão muito boa, o pessoal está muito animado. Então eles estão se juntando, estão fazendo uma movimentação muito legal no nosso bairro. Aí onde que eles esbarram? Quando chega nos lotes privados, quando chega na empresa privada, quando chega aqueles lotes imensos de proprietários que nunca fizeram nada, que não capina, que vira lixo, e aí a gente não sabe, e aí manda para regional, manda para não sei quem, e o lote continua com mato, o lote continua com lixo. Aí o morador faz a parte dele, mas na rua de baixo dele está lá, aquele lote cheio de lixo, entendeu? Então, assim, eu acho que deveria vir uma parceria mais forte com a prefeitura para estar cobrando também do setor privado a responsabilidade disso. Porque talvez ele teria que se responsabilizar até mesmo pagar o tratamento daquelas pessoas ali no local, né? Porque a gente faz todo um trabalho bacana no bairro, aí o pessoal fala comigo, Carla, e o lote? Igual esses dias teve um lote lá que está vazando água, lá escorrendo, fonte de dengue. Eu fui lá, chamei a rádio, chamei a Regional Oeste, chamei a Rádio Tatiaia, e continua. Então, assim, os lotes privados, empresas privadas também têm que ser chamada a responsabilidade. Aí, outra coisa que eu reparei também é o seguinte, qual a abertura que o Estado tem em relação às comissões locais populares? Por exemplo, eles são chamados para fazer uma reunião, para ouvir, sabe por quê? Porque a comissão local, ela conhece muito bem o bairro onde que ela está. Ela sabe se ali tem um buraco, se ali tem uma canaleta, de onde aquilo ali sai, eles sabem tudo. Então, assim, eu senti que eles lutam sozinhos, isolados, sabe? E que poderia chamar esse pessoal que já está trabalhando de combate à dengue, de forma voluntária, e que poderia chamar eles para conversar e falar, olha, o que vocês estão precisando? Qual é o apoio que vocês precisam? Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de apoio. Vocês precisam de reunir todo mundo num local, a gente vai procurar um lugar para reunir. Então eu estou vendo eles lutando sozinhos. Outra coisa que eu senti muita dificuldade em relação à informação sobre a dengue. A gente começou a fazer esses eventos de conscientização da dengue, que o pessoal da comissão sabe de tudo, né? Então antes de ter isso, a gente já estava mobilizando. Então a gente não tinha informação oficial, a gente tinha pelo estado de Minas, que lança o jornal Hoje, quando eles lançam lá alguma coisa, quando morre alguém, aí a gente consegue falar para a comunidade. Até então a gente não, parece que os postos, parece que os meios de informação, até o jeito de falar é suposta dengue, está sendo investigada, então assim, a gente não tem informação de dados para argumentar com a população. Então teria que ter mais informação mais rápida para as pessoas combaterem. E só para concluir, eu que sou mulher, eu reparo o seguinte, as campanhas de dengue, eles colocam uma abelhinha com uma asinha amarelinha, né, o bichinho da dengue, ele chega a ser até bonitinho. Então, assim, aí vai fazer escolinha, o carinha com a asinha, e na verdade eu acho que tem que mudar essa campanha, sabe? Eu acho que o mosquito da dengue tem que ser caracterizado de outra forma, tem um partido aí.
Partido Novo. Eles lançaram lá de contagem. Lançaram um bichinho da dengue, assim, dava até medo, assim, parecia uma agulha e tal, e eu falei, ó, parabéns. Porque para as pessoas entenderem a gravidade da situação, que não é uma brincadeira, não é uma abelhinha, e que isso aí é uma luta constante, né? Que tem que ser da agora para frente. Eu, no meu posto de saúde até então, e na minha igreja, eu nunca tinha visto nada de propaganda em relação ao combate à dengue. Então, eu espero assim que passe agora a ter constantemente, já que a dengue mata, já que vai ser uma luta constante, que a gente não vai ficar livre. Então, né, que a campanha educacional seja constante. Tá bom? Deixa eu só responder pontualmente. Só um detalhe, Bernardo, que a Carla falou. A Carla também, como ativista comunitária aqui no bairro Palmeiras, Betânia, está sempre conosco nessas lutas regionais que a gente tem aqui. Esse assunto realmente que acaba sendo um pouco mais da prefeitura, né, que é de entrar nas propriedades, de realmente garantir que vá se eliminando o vetor, né, que é o mosquito. Como que o Estado, só para colocar uma pergunta, né, como que o Estado tem como dar subsídio para que isso de fato aconteça? Não só como a Carla falou do lixo, mas principalmente dessa questão de fazer valer operacionalmente toda essa linha de frente de contenção do Aedes aegypti. Então vamos lá, você falou muitas coisas, vamos lembrar só para a gente entender. A primeira que você falou foi da coleta de lixo. Realmente eu acho que é de extrema importância. Até das coisas que eu citei primeiro quando eu falei da dengue, passa pelo represamento inadequado, lixo inadequado, e se a gente não tem uma coleta na região específica, a se pensar de fazer, para ontem na verdade. Então cada bairro que não tem coleta devia estar se mobilizando para realmente que a gente conseguisse levar isso na prefeitura, até para a prefeitura ter ciência. Muitas vezes pode ter, está com questões às vezes de dificuldade legais em relação à coleta de lixo, mas em outras a gente pode até informar. A gente tem que ser proativo de mostrar, ó, nesse lugar está acontecendo isso, porque muitas vezes é difícil às vezes a informação chegar. É o que eu falei, uma das coisas mais importantes nesse tipo de epidemia chama-se informação. Se a gente sabe onde está o problema, ajuda demais a gente tentar resolver o problema. Se a gente não identificou ele ainda, é muito difícil resolver o que a gente não sabe. Então, se lá tem um problema específico de coleta, acho que é de extrema valia que a gente documente isso formalmente, ou na Câmara Municipal, ou na Prefeitura, até mesmo para a ciência. Porque eles falam, olha, está aqui o problema, tentem resolver o problema. Então, todos os locais que você citou, alguns com certeza a Prefeitura deve ter ciência, outros não, e devem ser tentar resolver esse problema da coleta, porque ele é um dos pontos críticos para a dengue especificamente, e outras doenças, obviamente. O segundo ponto foi dos lotes, não foi isso? Isso. A questão dos lotes, ela é extremamente ampla, porque quando a gente fala privado, nossa casa é privada, né? Privada no sentido assim, é nossa propriedade, ela não é do Estado. Então eu não posso entrar na casa das pessoas na maioria das vezes, exceto se eu tiver um mandado judicial. E para eu ter um mandado judicial tem que ter uma justificativa, ou uma fotografia aérea mostrando que tem um reservatório da dengue, alguma coisa assim, para que eu possa realmente chegar e entrar por minha força, por força do Estado, por força policial. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Existem alguns municípios em que, inclusive, quando se tem uma recidiva da denúncia, etc., você tem uma punição financeira. Existe isso nas regras municipais, mas a gente sabe que nem sempre, mesmo com as multas, as coisas se resolvem. E não adianta multar e continuar tendo problema, tem que resolver o problema. Então, realmente é conscientizar as pessoas de que cada cantinho, seja de uma empresa, seja da nossa própria casa, seja do Estado, seja de qualquer lugar onde tem água que não devia estar, onde tem lixo que não devia estar, pode ser um futuro criador do Aedes. E o Aedes é o nosso maior adversário, como eu falei. Ele é o nosso problema. Sobre o mosquitinho, eu até sou do partido, então não tem nenhuma restrição. Realmente a gente tentou fazer uma caracterização, mas onde a gente tem feito material oficial é sempre com o mosquito original. Se está tendo algum circular assim, de abelha, é até ruim, porque não é o objetivo nosso combater a abelha. Acho que se tem alguém produzindo esse tipo de material, deve ser muito cuidadoso, sem a escola tomar cuidado e assim por diante, porque realmente o material tem que ser traduzido. A gente gosta até de colocar bem característico ele, porque o mosquito é característico, ele é todo listradinho, ele tem as qualidades, as características dele muito bem definidas. Isso é importante até para a gente identificar onde tem áreas de risco um pouco maiores que outras, e agir para a gente atacar também esse problema. Teve mais algum ponto que ela falou? Da comissão. Isso é essencial. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Nesse momento, é o momento que a gente mais precisa da população junto dos governantes, junto de quem está na gestão pública. Porque é quem vai nos dar o norte, tanto do ponto de vista retorno, do que está sendo necessário naquela área específica, quantos casos estão tendo, eles podem nos ajudar, etc. Tem os dados também. E do ponto de vista tarefas que a gente pode, junto, fazer uma força-tarefa muito maior. A nossa força-tarefa enquanto Estado, a gente manda um número limitado de pessoas para aquele município,
E aí eu até interrompi isso lá, vou completar, uma tratando a Aedes, outra tratando a epidemiologia, que são as informações, um tratando a relação social da sociedade com o Estado, informando, e outra parte é, teoricamente, assistência, que são os médicos, enfermeiros, que a gente ensina como tratar a dengue. Não ensinar para o colega médico, mas orientar o melhor tipo de tratamento de acordo com a epidemia, o que deve ser feito, que motiva maior hidratação e assim por diante. Então, ou seja, são 4 frentes que a gente atua e que a sociedade pode estar do nosso lado, através dos conselhos, das comissões, das associações de bairro. Tudo pode ser de forma muito conjunta. Isso, na verdade, é fazer política. Política tem que ter essas duas coisas muito linkadas, população e cidadão com político e gestor. Senão as coisas ficam completamente separadas e não tem uma continuidade. Fica uma pessoa, que é a sociedade, falando A, o gestor e o político entendendo W. E por isso que dá o que deu hoje no Brasil. A gente tem uma dissonância entre o que está sendo feito e o que está sendo necessário. Então a gente precisa ter um diálogo muito franco para saber o que é necessidade e o que a gente precisa fazer. Então eu estou totalmente de acordo. E o último ponto que você citou, informação de números. Isso, na verdade, é uma coisa que dentro da Secretaria de Estado é extremamente transparente. A gente tem um boletim semanal, na verdade deve ter tido um boletim segunda-feira, como eu estava em viagem, não tive acesso a ele ainda, talvez até já esteja aqui no meu celular. O último dado é do dia 29, mas tem com certeza segunda-feira um novo boletim, e a gente publicita isso o quanto mais a gente pode. A gente tenta mandar para as emissoras de televisão, para as emissoras de rádio, para que elas possam estar comunicando. Não é necessidade nossa esconder, até porque no final do ano vai estar contabilizado tudo. Só que a gente tem um atraso, um delay mesmo, que é realmente do sistema. Depende, porque tem prioridade. Às vezes você tem prioridade de resolver a assistência daquele paciente. Nesse mesmo momento você tem que estar fazendo a coleta de dados. Então até eu colocar no sistema, lá de Unai, ou lá de Montes Claros, ou lá do Jequitinhonha, ou lá do Triângulo, Uberaba, Uberlândia, para me mandar o dado, ele leva um tempo para chegar aqui. Então muitas vezes a epidemia pode até ter passado, mas eu ainda não recebi por completo a informação. Sem falar que, como eu disse, às vezes muitos desses dados não são confirmados, ainda mais nesse período agora, a gente começa a ter uma mistura de dados. Se você teve a suspeita, você lança.